irmãos e irmãs, é uma alegria e uma consolação poder caminhar com Jesus e com a nossa igreja nesse tempo da Quaresma, sempre visando a Semana Santa, o mistério da Páscoa. E o quarto domingo traz uma passagem belíssima do Evangelho de São Lucas, só ele que narra esta parábola. O capítulo 15 todo do Evangelho de Lucas é o coração do Evangelho. Jesus ele conta algumas parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do Pai misericordioso. Qual a intenção dele ao contar essas histórias? Mostrar que Deus nos ama, apesar da nossa condição de pecadores, e Ele quer nos salvar. O quarto domingo, então, destaca a parábola, nós falamos parábola do filho pródigo, mas alguns autores preferem a parábola do Pai misericordioso, porque ele é a figura central nessa história, né? E algumas características importantes nas atitudes desse pai. Primeiro, a humildade, porque ele respeita a liberdade do filho, né? Aceita limitar o seu poder e deixa que o filho caçula pegue as suas coisas e vá embora, né? Depois, a esperança, que ele espera o retorno desse menino. Também a misericórdia, que quando ele volta para casa, ele não olha o seu pecado, mas o seu coração arrependido. Ele ama os dois filhos, né? Tanto o filho mais velho como o filho mais novo, e transforma esses dois filhos em irmãos. Depois, a coragem. Era inconcebível na mentalidade semita que um pai fosse ao encontro do filho, né? Era o filho que tinha que vir tomar essa decisão. Aí é o pai que vai à procura do filho. A alegria, porque ele faz a festa quando esse menino retorna para casa. E também a parábola revela um Deus que sofre, né? Deus sofre por causa dos nossos pecados. Ele não é indiferente. Qual foi o erro desse filho caçula? É deixar tudo aquilo que tinha de valioso para se aventurar, né? O pecado foi a divisão dos bens, a vontade de ser dono da sua vida. É o pecado de Adão e Eva, que é o pecado da autossuficiência, o pecado do exílio, né? A tragédia que esse menino sofre é a sua degradação, né? É se afastar de Deus. É muito importante o caminho de volta. Nós não sabemos o que motivou de fato a sua volta, é porque na casa do pai ele tinha de tudo, ou se foi a bondade do pai, né? O que deve motivar a nossa conversão é a bondade de Deus, a sua misericórdia, né? É muito importante reconhecer o exílio exterior, que é essa saudade da casa, mas o mais importante é reconhecer o exílio do coração interior, que é a raiz profunda do mal e o desejo que nós devemos ter e a vontade também de conversão. Nós precisamos chegar até Deus como pobres e confessar a nossa culpa. Bom, o filho mais velho, ele é digno de todos os elogios, nunca transgrediu nada, mas ele é distante. Ele não entende as atitudes do pai, né? O seu pecado foi não perdoar. Não perdoa nem o pai, nem o irmão, né? Apesar de ser o filho mais próximo, né? Ele não consegue enxergar no outro um irmão. Ele obedecia, mas não amava. Queria celebrar com seus amigos e não com o pai e a família. Olha só, né? A vizinhança exterior não significa essa vizinhança do coração. É claro, quando Jesus conta essas parábolas, aqui no caso a figura do filho mais velho, a figura do fariseu, que tinha uma compreensão equivocada da justiça. É sempre o ser humano que toma a iniciativa? Não. Quem toma a iniciativa é Deus, né? O nosso mérito é a misericórdia de Deus, dizia São Bernardo. Não somos nós que damos o primeiro passo, é Deus que dá o primeiro passo para nos salvar, né? É Deus que vem a nós na pessoa de Jesus. É interessante que a parábola termina assim, de supetão, né? É porque ela continua na nossa vida, é um convite à nossa conversão. Nós podemos ser tanto o filho mais velho e a gente se fechar mesmo na nossa justiça, ou ser o filho mais moço que se afasta da graça de Deus, né? São Paulo fala assim: quem está em Cristo é uma criatura nova. Ele é a nossa reconciliação. Esta ideia do novo nascimento é muito forte
na Bíblia, em Paulo, né? Buscar as coisas do alto. É isso que Deus quer de nós. Deixar a velha criação para procurar a nova criatura em Deus. A gente se deixar reconciliar com Deus, né? O Paulo fala assim: Deus fez Cristo como pecado por nossa causa, para que nele nós busquemos a nossa reconciliação. O que ele quer dizer com isso, né? A interpretação mais comum é que Deus permitiu que Cristo sofresse por nossa causa para nos salvar. Ele se tornou uma oferta para nos libertar do mal. Ele é pecado, mas o Pai o faz uma oferenda para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. O nosso caminho, irmãos, é a pátria de Deus. Como é bom confiar no seu perdão e na sua misericórdia. O caminho da santidade não consiste na ausência de falhas e de pecados, mas na confiança na bondade e misericórdia de Deus. Ele até usa dos nossos pecados, das nossas misérias, para nos salvar em Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.